Vamos falar de esporte aqui no Pulo do Gato. Tem uma rodada 12ª do Brasileiro em curso. E os paulistas, os times paulistas, que rodada péssima, hein, Simate? Bom dia. Tudo bem, Capri? Bom dia a você e a todos do Pulo do Gato. Tirando o Bragantino, né? Exatamente, tirando o Bragantino, uma rodada péssima na Série A para os times paulistas. O Palmeiras perdeu 1-0 para o Botafogo, gol do Tiquinho Soares. Aliás, bom atacante do time do Botafogo, que é líder do Campeonato Brasileiro. E tivemos também ontem a derrota do Santos em casa, 3-2 para o time do Flamengo. Vila Belmiro sem torcedores. E aí o Flamengo acabou vencendo o time do Santos em uma bela exibição e conseguiu subir na tabela no Campeonato Brasileiro. Além dessas duas partidas, o Bragantino venceu o Goiás por 2-0, o Juninho Capixaba e o Sorriso marcaram os gols do Bragantino e esse foi o principal resultado dos times paulistas na rodada, né? Nesta rodada do Campeonato Brasileiro. Também ontem o Grêmio meteu 5-1 no time do Coritiba, com um show do Luizito Soares que marcou um gol, uma vitória importante do time do Grêmio, uma bela goleada contra o Coritiba, e o América Mineiro perdeu em casa para o Internacional por 2-1. No sábado, Capriotti, tivemos também alguns jogos envolvendo os times paulistas. O Corinthians perdeu para o Atlético Paranaense, gol do Vitor Roque, Capri, gol marcado aos 35 minutos do primeiro tempo, e o Cruzeiro bateu o São Paulo por 1-0, jogando em Belo Horizonte. O Fortaleza venceu o time do Atlético Mineiro por 2-1 e o Fluminense bateu também por 2-1, mas o time do Bahia. Série A do Campeonato Brasileiro, que tem como líder o Botafogo, que agora dispara, tem 30 pontos, 7 a mais do que o segundo colocado neste instante, que é o Grêmio, com 23 pontos. O Flamengo é o terceiro com 22 e o Palmeiras o quarto colocado também com 22 pontos. O Fluminense aparece na quinta colocação com 21 pontos e o Internacional, somando 20, é o sexto colocado. Na zona do rebaixamento estão Goiás, América Mineiro, Vasco da Gama e Coritiba. Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, Capri. Palmeiras começou a rodada na vice-liderança, com a expectativa de diminuir a diferença do líder de 5 para 2 pontos e terminou a rodada em quarto lugar, a 8 de distância do Botafogo. Que rodada péssima para o Palmeiras, né? Péssima. E para os outros paulistas, os grandes também, né? São Paulo, Corinthians, Santos, sendo derrotados na rodada. Só o Bragantino aí se salvou e venceu o Goiás, uma boa vitória por 2-0. Hoje termina, não é? A rodada termina hoje. Tem um jogo para fechar essa 12ª rodada, jogo de desesperados, hein? Tem o Vasco jogando contra o Cuiabá, né? A partir das 9 horas da noite. Se a gente pegar a tabela aqui, Capri, o Vasco é o vice-lanterna da competição, né? Tem 6 pontos. Aliás, vem de 5 derrotas consecutivas dentro do Campeonato Brasileiro. Realmente é uma situação delicadíssima do Vasco da Gama, que infelizmente se acostumou aí a ser rebaixado e vai certamente brigar contra o rebaixamento nesta temporada. E o Cuiabá, que vai visitar o Vasco, é o primeiro fora da zona do rebaixamento, tem 12 pontos, apenas um a mais do que o Goiás, o primeiro ali na zona de rebaixamento, o 17º colocado. E assim como a Vila Belmiro, que ontem não recebeu público no jogo do Santos contra o Flamengo, o São Januário hoje também não vai receber público. Também está interditado aí São Januário por conta daqueles atos vândalos na rodada do meio da semana passada, quando o Vasco perdeu e os torcedores do Vasco depredaram São Januário, os carros ali no entorno, né? Hoje o Vasco também joga com portões fechados contra o Cuiabá. Mas é um jogo de dois times que precisam demais da vitória, principalmente o Vasco jogando em casa, que mesmo vencendo, não vai sair da zona do rebaixamento. Tá bom, Simate, boa sequência, até daqui a pouco, hein? Um abraço, Capri, boa semana. Muito obrigado. 6h30.